com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio, que é publicado no portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Ali os irmãos têm o texto que nós estaremos expondo aqui. A proposta do portal Escola Dominical não é repetir o texto da revista. Os irmãos têm a revista, estudam a revista, tem até a videoaula do comentarista do trimestre, e o nosso objetivo aqui é apresentar subsídios complementares à sua aula da Escola Bíblica Dominical. Para que você não se perca na exposição, leia o nosso texto de apoio ou veja os slides que nós publicamos lá no portal Escola Dominical. Além do nosso texto de apoio, nós disponibilizamos mais 5 ou 6 textos além do nosso a respeito desta lição. O portal Escola Dominical também publica textos de apoio, videoaulas e links das outras faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e até de outros currículos de escola dominical. Durante a semana também disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista. O irmão terá um momento devocional e também mais informações para a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Se tiver alguma dúvida, poste a sua pergunta na sala dos professores do site do portal Escola Dominical. Nós ignoramos as perguntas feitas nos comentários das redes sociais. E se alguém responder a sua pergunta, não é o portal. Nós não nos responsabilizamos por manifestações que sejam feitas nos comentários das nossas redes sociais. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na sede em São Paulo. Se o irmão estiver aqui em São Paulo, na região, venha assistir conosco ao vivo. A reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Ela se realiza no Templo Antigo, na Rua Conselheiro Cotegipe, 273, no bairro do Belenzinho. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando o povo do Senhor vai até a casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste quarto trimestre de 2022, nós estamos estudando o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. Nós estamos fazendo um estudo de caso, pegando o livro de Ezequiel e aplicando para os nossos dias. E o nosso comentarista desse trimestre é o pastor Ezequias Soares da Silva, que é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Jundiaí, no estado de São Paulo, e também presidente do Conselho de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. E hoje, ainda no primeiro bloco, que temos as profecias de Ezequiel antes da queda de Jerusalém, quando ele é o atalaia, é aquele que está avisando o juízo de Deus que está chegando, conclamando o povo ao arrependimento para escapar da ira divina. Hoje estaremos estudando a lição de número 6, A Justiça de Deus, que é um estudo do capítulo 14 do livro do profeta Ezequiel, mas que abrange todo o livro. Veja que o nosso tema do trimestre é a justiça divina. E o título da lição de hoje é exatamente esse, a justiça de Deus. Só se trocou o adjetivo pela locução adjetiva. É o tema que perpassa o livro do profeta Ezequiel,
notadamente na sua primeira parte, que vai até o capítulo 24. Os 24 primeiros capítulos reúnem as profecias de Ezequiel até a queda de Jerusalém, que era o juízo divino. Deus iria destruir Jerusalém, destruir o templo. Os israelitas, os judaítas aqui, iriam perder a posse da terra prometida e um terço seria levado cativo para a Babilônia e 2/3 morreriam da espada, da fome e da peste. Era o momento da execução do juízo divino. Quando falamos na justiça de Deus, nós temos de lembrar que a justiça é um dos atributos de Deus. Deus, ele é justiça. Veja o que diz a declaração de fé das Assembleias de Deus. Quando fala dos atributos de Deus, lá no capítulo 2, no item 2, lá na página 32, a declaração de fé das Assembleias de Deus diz que Deus é incomparável em justiça. E aí cita 2 textos da palavra de Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 18, no versículo 25, que é a primeira vez nas Escrituras que diz que Deus é juiz. Lá em Gênesis 18 e 25. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Veja que essas são palavras de Abraão. Abraão está intercedendo pelo povo de Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim. Deus avisa a Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra, Adimá e Zeboim, as cidades da planície, onde hoje é o Mar Morto. E Abraão, então, sentindo compaixão por aquela gente, começa a interceder por aquela população. E ele diz que Deus é o justo juiz de toda a terra, e ele faria justiça. E, ao fazer justiça, ele discerniria o justo do ímpio. Então, aqui vem em primeiro lugar, a justiça de Deus, ela não trata na massa, ela trata individualmente. Ela verifica quem é justo e quem é ímpio. Aqui nós temos um princípio do direito, é o chamado princípio da isonomia. Diz que todos são iguais perante a lei. Agora, esta igualdade significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Aliás, é algo que tem se perdido nos últimos anos. Esta noção de que igualdade não significa igualitarismo e que nós devemos tratar a cada um individualmente, segundo as suas atitudes, as suas ações, a sua conduta. Rui Barbosa, o grande jurista brasileiro e de todo o mundo, ele disse que a isonomia é tratar desigualmente os desiguais. E Abraão sabia que Deus era justo, porque ele não trataria o justo da mesma maneira que trataria o ímpio. Além deste texto bíblico, a nossa declaração de fé, ao falar da justiça de Deus, ela cita o Salmo 96, versículo 13. Salmo 96, versículo 13.
ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Veja que, além da justiça que Abraão menciona ali naquela intercessão, Deus vai vir julgar a terra com a sua verdade. Ou seja, qual é o critério que Deus vai usar para o julgamento? A sua palavra. A sua palavra, que é a verdade, que ele revelou ao homem, para que o homem saiba exatamente o que Deus quer que seja feito, o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. Aqui nós temos o critério para o julgamento de todas as pessoas, para o julgamento no mundo. E Jesus reafirma o que o salmista diz. Lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12, versículo 46, Jesus diz: Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Aqui se mostra mais uma vez que Deus vai julgar o mundo com a sua palavra, com a sua verdade. Jesus virá julgar o mundo. E ele usará a sua palavra, a palavra que ele tem pregado, porque ela é a verdade. Então, nós temos aqui a demonstração de que Deus é a justiça. Que Jesus há de julgar, nós temos escrito lá em 2 Timóteo 4:1. Conjuro-te perante de Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Então, Romanos 2:16, Paulo também diz: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então, nós temos aqui a demonstração de que Deus é o juiz, que Deus há de julgar todo o mundo. Deus é justiça. E agora, nós vamos encontrar uma nova profecia de Ezequiel, onde Deus irá mostrar como ele há de executar a justiça. Vejam, irmãos, que Jesus diz que ele veio para salvar o mundo. E que quem rejeitá-lo será julgado no último dia pela palavra que ele pregou. Nós vemos que Deus é juiz. Deus vai fazer justiça. Mas a justiça de Deus, ela é antecedida pela misericórdia de Deus e pela longanimidade de Deus. Deus é justo. Deus é justiça. Até é uma expressão que se dá ao próprio Deus.
o profeta Jeremias chama o Senhor de Senhor, justiça nossa. 2 vezes, lá em Jeremias 23:6 e lá em Jeremias 33:16. Lá em Jeremias 23:6 está escrito: nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado Senhor, justiça nossa. E em Jeremias 33:16, há a repetição desta promessa. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, justiça nossa. Senhor, justiça nossa. O Senhor é a nossa justiça. Mas como funciona a justiça de Deus? O que é a justiça? O que é a justiça? Como funciona a justiça? E nós vemos aqui o funcionamento da justiça no seguinte sentido. O que é a justiça? Em primeiro lugar, a justiça ela tem que ser entendida como a retribuição. Um dos princípios do direito, dizia o jurista romano Ulpiano, é dar a cada um o que é seu. Veja que Abraão, quando ele se dirige a Deus, ele diz: olha, Deus não vai tratar o justo como o ímpio. Deus não trata o inocente da mesma maneira que trata o culpado. É o que diz Naum, lá em Naum, capítulo 1, versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Lendo só a primeira parte do versículo. Deus não trata o culpado junto com o inocente. Por quê? Porque a justiça, em primeiro lugar, ela é retribuição. É retribuir, é devolver aquilo que a pessoa fez. É a famosa lei de Talião. Pé por pé, mão por mão, dente por mente, vida por vida. Esse é o primeiro aspecto da justiça, é a retribuição. Só que Deus, quando ele vai retribuir, demonstrando a sua ira, demonstrando a sua indignação com o erro, ele tem um modo de agir. E qual é este modo de agir? Naum diz: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força. E ao culpado não tem por inocente. É o que Jesus disse: eu não vim para julgar, eu vim para salvar o mundo. Deus, ele em primeiro lugar, ele observa a misericórdia. Ou seja, a longanimidade. Ele aguarda o arrependimento do homem. Quando o homem peca, Deus aguarda o arrependimento. Dá uma oportunidade, dá tempo para que o homem se arrependa. Deus, ele é longânimo. Ele tem um longo ânimo. Ou seja, ele não toma atitude de imediato. Deus assim se revelou a Moisés, quando Moisés, diante do pecado do bezerro de ouro do povo, subiu ao monte. E lá, Deus se revela como? Êxodo 34:6. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente
e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Aqui nós temos o que os judeus chamam dos 13 atributos da misericórdia de Deus. Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e em fidelidade. Deus se demonstra, né, para Moisés, quando ele estava ali na fenda da penha, para ver a Deus pelas costas, ver um pouquinho da glória de Deus. É assim que Deus se revela para o profeta Moisés, para Moisés. Ele se revela com seus 13 atributos da misericórdia. Deus é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta gerações. Está lá em Números 14 e 8. O salmista diz no Salmo 103, Davi diz, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. E Pedro completa esse pensamento lá em 2 de Pedro 3 e 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, vemos aqui que Deus é longânimo. Então, a justiça de Deus, ela, em primeiro lugar, ela é retribuição. Deus retribui ao mal que é cometido pela pessoa. Mas ele é longânimo, ou seja, ele dá tempo para que a pessoa se arrependa e seja perdoada. Não havendo arrependimento, não haverá perdão. E aí a ira de Deus virá sobre a pessoa. É o que estava acontecendo nos dias de Ezequiel. 390 anos se passaram desde a inauguração do templo. E o povo não se arrependia da idolatria, não se arrependia do pecado. Deus levantou durante todo este tempo profetas que avisavam o povo e conclamavam o povo ao arrependimento. Mas o povo continuava pecando. E ainda crendo em falsos profetas, como vimos na aula passada, que eles criam nas mensagens dos falsos profetas que diziam que nada de mal aconteceria, mesmo diante da prática do pecado. Aí chega o tempo em que se termina o tempo do arrependimento, o tempo do perdão. Aí vem a retribuição de Deus, a ira divina. É o que estava acontecendo diante do povo naquele tempo. Veja que o capítulo 14 de Ezequiel começa dizendo que alguns anciãos de Israel se assentaram diante de Ezequiel. E estavam querendo ouvir a voz de Deus. E isso é bom. Isso é muito bom, querer ouvir a voz de Deus. Nós todos devemos ter a disposição de ouvir a voz de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir ou ouvir a palavra de Deus. Mas não basta ouvir, é preciso crer e praticar. Quem ouve e não pratica, disse Jesus, lá no término do Sermão do Monte, é como aquele que constrói a sua casa sobre areia. Fracassa espiritualmente.
mas aquele que ouve e pratica, ele é o sábio. Os anciãos de Israel se sentarem diante de Ezequiel, que estava mudo, desejando que Deus falasse com eles, era uma atitude louvável. Estejamos sempre prontos a ouvir a voz de Deus. E Deus não decepcionou aqueles homens. Deus quer falar aos homens. Deus tem desejo de falar. Veja, Jesus veio salvar o mundo e pregou a palavra. E então veio a palavra de Deus para Ezequiel. Mas veja o que Deus disse. Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos no seu coração e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Eles vieram ouvir a palavra de Deus, mas no seu coração estavam os ídolos e estava o pecado. Eles não tinham disposição para se arrepender. Que Deus dá o tempo antes de infligir o castigo para que haja o arrependimento. E o que Deus disse? E aí abre a boca de Ezequiel. Assim diz o Senhor Jeová: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Veja aqui a justiça de Deus como retribuição. Deus dá tempo ao homem para se arrepender depois que ele comete a maldade. Mas se ele não abandona a maldade, se ele mantém-se no pecado, se ele continua com os ídolos no seu coração, se ele endurece o seu coração, se ele não se arrepende, Deus irá tratar com ele de acordo com o seu pecado, de acordo com a sua maldade, de acordo com o seu arrependimento, com a sua falta de arrependimento. Foi assim que Deus tratou com Caim. A Bíblia diz que Caim é do maligno. Caim é um exemplo de uma pessoa má, de uma pessoa ímpia. Costuma-se dizer que será o primeiro a ser condenado no juízo do trono branco. Mas Deus deu tempo a Caim para se arrepender. Veja lá Gênesis capítulo 4. Versículo 13. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do Oriente do Éden. Muito se discute a respeito do sinal de Caim. O que seria este sinal? A Bíblia não diz. Mas o significado deste sinal que é importante e que muitos negligenciam.
Esse sinal é a longanimidade de Deus. Caim não cria que o seu pecado pudesse ser perdoado. Achava que Deus iria imediatamente matá-lo através de alguém, porque esta era a justiça de Deus. A retribuição pelo mal cometido. Ele que havia tirado a vida do seu irmão, merecia ter a sua vida tirada. Mas Deus não permitiu que isto se fizesse. Deus colocou um sinal em Caim e ele não foi morto por ninguém. Porque Deus queria que Caim se arrependesse. Que Caim cresce no perdão de Deus. Mas, infelizmente, Caim continuou não crendo que Deus pudesse perdoá-lo. Desceu à sepultura, não de morte matada, mas de morte morrida. Mas não se arrependeu, não creu em Deus, não aproveitou a longanimidade divina. E, morrendo em pecado, ele se tornou um ímpio e vai ser julgado no juízo do trono branco, porque ele é do maligno. Por quê? Porque não tirou os ídolos do seu coração, porque não abandonou a maldade, exatamente como estava fazendo a casa de Israel. Continuava seguindo os seus ídolos, continuava praticando a idolatria, continuava desobedecendo a Deus, quebrando o primeiro e o segundo mandamentos. Exatamente aqueles que haviam quebrado lá no pecado do bezerro de ouro. E por isso sofreriam o castigo. Viria o juízo. Porque Deus não tem o culpado por inocente. A justiça de Deus é, em primeiro lugar, a retribuição. Embora ele dê tempo para o arrependimento. E qual é a mensagem que Ezequiel dá para aqueles anciãos? Portanto, dize a casa de Israel, Ezequiel 14:6. Assim diz o Senhor de Jeová: convertei-vos e deixai os vossos ídolos, e desviai o vosso rosto de todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros, que peregrinam em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos do seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar por ele mesmo, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo, e porei o rosto contra o tal homem, e o farei um espanto, um sinal e um provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Deus retribui o mal praticado com o mal. Deus castiga o mal. O salário do pecado é a morte. Mas Deus dá um tempo para as pessoas se arrependerem. E Deus quer a conversão das pessoas. Veja, ele diz: convertei-vos. Salomão, em toda a sua sabedoria, ele diz que quem confessa e deixa alcança misericórdia, mas quem encobre a própria transgressão nunca prosperará. Está lá em Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A misericórdia de Deus depende da nossa confissão
e do nosso abandono do pecado. Arrependimento, irmãos, é diferente de remorso. Arrependimento é você mudar de atitude, mudar de comportamento. Veja, Deus é bom. E tudo que vem de Deus é só o bem. Tiago, ele deixa isso bem claro. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus é bom. Jesus respondeu para aquele mancebo de qualidade que só há um que é bom, que é Deus. É? Então, Deus é bom. Ninguém é bom. Só Deus. Ninguém é bom. Só Deus. Foi o que ele respondeu para aquele mancebo de qualidade, né? Ninguém é bom a não ser Deus. Então, tudo que é de bom vem de Deus. Mas Deus pode praticar o mal em reação ao mal praticado, para fazer justiça. Então, quando Deus castiga, quando Deus ia matar aqueles israelitas pela espada, pela fome e pela peste, ele iria fazê-lo por causa da maldade daqueles homens. Muitas pessoas interpretam equivocadamente a Bíblia, dizendo que o Deus, principalmente no Antigo Testamento, o Deus da Bíblia é um Deus cruel, que matou as crianças, que não tinham nada a ver com isso. Só que não é bem assim. Aquelas pessoas viviam em pecado. Mesmo as crianças já tinham sido ensinadas no pecado. Por isso foram exterminadas. Nunca duvide da justiça divina. Deus retribui o mal praticado. Mas antes, ele dá chance para o arrependimento. E quem se converter, quem mudar de atitude, quem mudar de direção na vida, crendo no perdão de Deus através de Jesus Cristo, obedecendo a palavra, ele será poupado, ele escapará do juízo. Veja que nos dias de Ezequiel, nós temos um exemplo de uma pessoa que escapou do juízo. Foi o rei Josias. Quando foi lido para ele o livro da lei, ele rasgou as suas vestes, ele se arrependeu de coração. Embora fosse um rei fiel a Deus, ele viu que o seu povo estava no caminho do pecado. E Deus, atentando para o arrependimento de Josias, disse que ele seria poupado, ele morreria antes que o juízo de Deus ocorresse. E foi exatamente o que aconteceu. O juízo de Deus só veio no tempo dos filhos de Josias. O Josias foi poupado. Foi recolhido para a eternidade antes. Mas também os recabitas, aqueles descendentes de Jonatas, filho de Recabe, que haviam ali ajudado Jeú na eliminação do culto de Baal, que eram fiéis a Deus, andavam nômades pela terra de Israel, estavam lá no reino de Judá, e eles não tomavam vinho. E Jeremias disse que pela fidelidade deles, eles seriam poupados do juízo, da destruição de Jerusalém. O próprio profeta Jeremias foi poupado da destruição de Jerusalém.
Porque Deus não trata o ímpio com o justo. E ele só pune o ímpio depois que o ímpio decide deliberadamente não se arrepender, manter-se no seu pecado, colocando-se contra Deus. Aí Deus fala mais uma vez a respeito dos falsos profetas, que estimulam o povo a continuar no pecado. Esses, Deus faz questão de dizer que também serão punidos e castigados. Veja lá em Ezequiel 14:9. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, persuadi esse profeta e estenderei a mão contra ele e destruí-lo-ei do meio do meu povo de Israel. E levarão a sua maldade como a maldade do que pergunta será a maldade do profeta. Deus retribui o mal que é cometido quando a pessoa não quer se arrepender. E o falso profeta, que é aquele que estimula a prática do pecado, que menospreza o efeito do pecado, ele também será exemplarmente punido. E por que Deus faz isso? Porque ele tem prazer em punir? Não. Ele faz isso, diz o profeta, lá no versículo 11, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem se contamine mais com todas as suas transgressões. Então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, diz o Senhor Jeová. Deus, quando ele castiga o impenitente, ele tem por objetivo fazer com que os justos, o remanescente fiel, se firme mais em Deus. Ao vermos a punição do ímpio, do impenitente, nós nos fortalecemos na fé e vemos que é necessário que nós estejamos sempre fiéis a Deus. Há uma renovação da fé do justo, há um fortalecimento da fé do justo. Ele diz: vale a pena ser fiel. Foi a expressão de Noé quando ele saiu da arca. Ele adorou a Deus, fez um sacrifício e adorou a Deus, que subiu como um cheiro suave a Deus. Por quê? Porque ele e a sua família viram que vale a pena ser fiel a Deus. Quantas vezes ele foi ridicularizado, quantas vezes ele foi hostilizado, desprezado, zombado, mas toda aquela geração que o zombou, que o hostilizou, que não creu na sua pregação, pereceu. E isso aumentou a fé de Noé e de sua família. Deus tem um propósito bom sempre. Ele estava a punir os impenitentes para resguardar e fortalecer os fiéis, para que eles possam efetivamente ser fortalecidos na fé. Quando vier o juízo de Deus sobre a terra, após o arrebatamento da igreja, a igreja, a exemplo de Josias, a exemplo de Jeremias, de Ezequiel, será poupada do juízo. Ela não passa pela grande tribulação. Mas por que virá a grande tribulação? Porque as pessoas não creram em Jesus. Por causa da impenitência, da resistência, da rejeição a Jesus. Aí virá a ira de Deus. Agora, nesta ira de Deus, Deus purificará Israel. Deus tratará com Israel, preparando Israel
para ser o seu reino sacerdotal e o seu povo santo. A partir da segunda parte da grande tribulação, Israel perceberá que o anticristo não é o Messias. E estarão se preparando para receber a Jesus como Messias. O objetivo da grande tribulação é purificar Israel, é permitir que Israel creia no Messias, prepará-lo espiritualmente, através da punição, da aflição, da provação, da angústia, para que Jesus reine, não só sobre Israel, mas sobre todas as nações, porque as nações que se recusarem a perseguir Israel, a enfrentarem Israel, estas também estarão sendo preparadas na grande tribulação para viver a época de justiça e de paz do milênio. A justiça de Deus, ela é retribuição depois de longanimidade, mas ela tem um viés de fortalecimento da fé, ela tem um propósito de restauração. A justiça divina não é homicida, ela é reparadora, ela é fortificadora, porque Deus é benigno, Deus quer o bem do povo, quer o bem do ser humano. Deus queria se mostrar, se revelar a Israel e às nações. Porque o juízo não viria apenas sobre Israel. A partir do capítulo 25 de Ezequiel até o capítulo 35, nós vamos ver os juízos de Deus contra as nações. Era um momento que Deus estava tratando com todas as nações. Estava começando o chamado tempo dos gentios, aquele tempo dos impérios mundiais, que seria visto por Daniel lá no sonho que teve o rei Nabucodonosor. Deus estava ali causando um rebuliço no Oriente Médio, tratando não só com Israel, mas também com as nações, para instituir esse tempo dos gentios, que agora está terminando. E Deus também agora vai trazer um tempo de juízo para Israel e para as nações, visando a preparação para o tempo de justiça e paz do milênio. Lá no tempo de Ezequiel, Deus estava preparando o tempo dos gentios para quê? Para que Israel aprendesse que pela sua impenitência eles tinham perdido a liberdade nacional, passando a ser servos dos impérios mundiais, para que se arrependesse, e também preparando o mundo para a vinda do Cristo, e para que Cristo formasse a sua igreja e houvesse a pregação do Evangelho antes do julgamento do mundo pela palavra pregada por Jesus. E aí, então, Deus ensina para Ezequiel e para nós a mensagem que Ezequiel trouxe sobre a dinâmica da justiça de Deus. Nós já vimos que a justiça ela é retribuição precedida por longanimidade. Porque Deus quer perdoar antes de punir. E quando Deus pune, não pune unicamente para destruir, mas para fortalecer os fiéis, fortalecer aqueles que lhe são obedientes, para preparar o mundo
para uma situação melhor. Mas aí Deus revela a Ezequiel que, assim como trata com Israel, também trata com as outras nações. Porque uma outra característica da justiça divina é a imparcialidade. Deus não faz acepção de pessoas. Veja lá em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. Olha o que diz o Senhor. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Lá em 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 7. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. Em Atos 10 e 34, e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus é imparcial, irmãos. Não existem pessoas privilegiadas. A justiça de Deus trata a todos igualmente perante a lei, como nós dissemos aqui no início. É por isso que não pode haver predestinação incondicional, como defendem os calvinistas, em que Deus escolhe previamente uns para a salvação e outros para a perdição. Um Deus que fizesse isso seria parcial, porque as pessoas iriam para o céu e para o inferno por uma predeterminação divina que escolheu uns em detrimento de outros, quando a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus sabe quem vai ser salvo ou não. Mas pela opção da pessoa e não pela prévia determinação de Deus. É o que Deus deixa claro aqui na mensagem do profeta. Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Deus não estava tratando com Israel daquela maneira, com Judá daquela maneira, porque era Israel ou porque era Judá. Deus estava tratando com o seu povo, que era propriedade peculiar dentre os povos. Mas toda a terra é de Deus. Ele disse isso, claro, quando ele propôs para Israel que Israel fosse o seu povo, ele fez questão de dizer que toda a terra era dele. Êxodo capítulo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. No Salmo 24, versículo 1, é dito: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Toda a terra é de Deus. Todas as nações são de Deus. E quando Deus vê
que numa sociedade está havendo grave rebelião contra ele, ele toma as atitudes contra aquela terra, porque a terra é dele. E as pessoas têm de respeitar a Deus, a sua palavra, aos seus princípios. Os judeus até dizem que existem lá os mandamentos de Noé, os 7 mandamentos que Deus deu a Noé, que é para todas as nações. Quando há uma estrutura social estabelecida para se rebelar contra Deus, Deus irá punir esta sociedade. E é o que nós temos visto ao longo da história. Civilização após civilização que é destruída, que desaparece. Onde estão? E veja que Deus já avisa que fazia isso e começou a fazer depois com os impérios mundiais. No sonho que Nabucodonosor teve, revelado a Daniel e a quem também foi dada a interpretação, nós vemos aqui que nós temos o Império Babilônico, que foi substituído pelo Império Persa, que foi substituído pelo Império Grego, que foi substituído pelo Império Romano, que foi substituído pelas 10 potências oriundas deste Império Romano. E todos eles serão substituídas pelo governo do Anticristo, pelo Império do Anticristo. E todos eles foram punidos pelo seu pecado, pela sua impenitência. As civilizações são destruídas por causa da sua rebelião contra Deus. Deus intervém depois que dá um tempo de conversão, depois que dá um tempo de arrependimento. Lembrem-se de Nínive, o Império Assírio, que já era quase um império mundial. Foi-lhe dada a oportunidade de arrependimento através da pregação de Jonas. Eles se arrependeram, mas depois voltaram à prática do pecado. E Naum é levantado por Deus para anunciar que agora não haveria mais o que fazer. A ira de Deus se derramaria sobre Nínive e sobre os assírios, e Babilônia veio e destruiu a Assíria e dominou a Assíria. O pai de Nabucodonosor foi quem conquistou a Assíria, conforme havia sido dito por Naum. Este que disse que Deus não torna o culpado por inocente, que é tardio em irar-se. É o que Deus está dizendo aqui para Ezequiel. E aqui, irmãos, nós temos a noção do chamado pecado social, que é muito dito aí pela teologia da libertação, que deturpa este sentido. Existe um pecado social? Existe. Quando uma sociedade ela está estruturada e automaticamente direciona os indivíduos para a prática da rebelião, por uma legislação ímpia, por instituições ímpias, onde toda a engrenagem da sociedade, todos os grupos sociais, todas as estruturas são orientadas, direcionadas ao pecado, à ofensa a Deus. Veja que a sociedade não peca, porque a sociedade não é uma pessoa. Quem pecam são as pessoas. E estas pessoas, principalmente as lideranças, criam situações, criam instituições, criam costumes, criam práticas que estimulam, que orientam, que dirigem ao pecado. Aí nós temos o pecado social. São estruturas e instituições sociais criadas para fazer o povo pecar. Aí Deus vem. Aí Deus intervém. Aí Deus abala esta sociedade
a ponto de desfazê-la, de destruí-la. Veja que o texto diz: estenderei a mão contra ela, tornarei instável o sustento de pão, enviarei com ela fome, arrancarei dela homens e animais. E ainda que haja pessoas justas, como Jó, Noé e Daniel, eles só vão salvar a si próprios, nem a sua família, por causa do juízo divino, por causa da ira divina. Deus, ele não trata o justo com o ímpio. Mas quando uma sociedade está toda ela em grave rebelião, Deus desfaz a sociedade sem destruir o justo. Foi o que ele fez com Noé. A sociedade antediluviana tinha sido feita para pecar, construída para pecar. As suas estruturas levavam o povo a pecar. A terra estava cheia de violência e totalmente corrompida. Deus poupa Noé e sua família, mas destrói a toda a sociedade. Foi o que Deus fez também em Sodoma e Gomorra de mais Zeboim. Deus tirou Ló e sua família, e mesmo assim sua mulher decidiu desobedecer a Deus e destruiu Sodoma, Gomorra, de mais Zeboim. É assim que Deus faz. E ele dá esses 3 exemplos desses 3 homens. Noé, que sozinho com sua família nadava contra a corrente da geração antediluviana. Jó, que sozinho entre os gentios era fiel a Deus, sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Entre os gentios que haviam todos se rebelado contra Deus desde a Torre de Babel. E Daniel, que era contemporâneo de Ezequiel, que sozinho com seus amigos lá no palácio de Nabucodonosor se mantinha fiel a Deus e não tinha entrado no sistema corrupto de Babilônia. Mas eles mesmos só podiam se salvar a si mesmos. Porque uma sociedade totalmente envolvida pelo pecado, ela não pode subsistir. É o que nós temos visto hoje. Hoje ainda a igreja na terra, ainda há tempo de perdão, há tempo, mas quando não houver mais espaço para a igreja, e esse espaço tem se diminuído a cada dia mais, como dizia o saudoso pastor Walter Marques de Mello, as trevas estão dominando, as trevas estão aumentando, o campo, o espaço iluminado pela igreja está cada vez mais se fechando, e dentro, em breve, muito em breve, a igreja será tirada da terra, porque não haverá mais espaço para ela. E aí, então, nós teremos uma sociedade totalmente corrompida, uma corrupção generalizada. Nós estamos já com a terra cheia de violência e a terra toda corrompida porque vivemos os dias de Noé. Porque Jesus disse que os dias da vinda do Filho do Homem seriam iguais aos dias de Noé. E quando a igreja for arrebatada, assim quando Noé também entrou na arca, a ira de Deus será derramada sobre a terra. A hora da tentação que há de vir sobre todos os que habitam a terra, como está escrito lá em Apocalipse 3:10. É isto que nós vamos escapar. Noé, Daniel e Jó escaparam. Nós escaparemos. Mas não poderemos livrar os outros que foram impenitentes. E Deus trata assim com todos. Não só com Israel, com todas as nações. E o Senhor continua dizendo a Ezequiel: se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias, se elas a assolarem, que fique assolada.
e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Não haverá limite para o mal. Deus não irá resistir ao mal do anticristo na grande tribulação. E ele mesmo lançará os castigos, como nós temos visto ali, nos selos, nas trombetas e nas taças que estão descritas no livro do Apocalipse. É o juízo de Deus sobre a terra por causa da impenitência, por causa da dureza de coração. Mas os justos ficarão livres, os justos serão poupados. Deus envia a espada, envia a fome, envia a peste, porque a retribuição pela impenitência. E são estes os juízos, né? Ele diz quais são os juízos que ele lança sobre os impenitentes. A espada, que é a violência. A fome, as nocivas alimárias, os animais nocivos, e a peste. E ele lançaria tudo isso contra Jerusalém, repetindo ali aquilo que ele já tinha dito através de Ezequiel, quando ele cortou a barba. Um terço morto pela espada, outro terço morto pela fome e pela peste. E ele aqui agora introduz as nocivas alimárias, os animais nocivos. Na grande tribulação não vai ser diferente, irmãos. Os selos que são abertos, os 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro cavaleiro, que é o anticristo, o cavalo branco, ele trará a espada, trará a violência. O segundo selo é o cavalo vermelho, que vai tirar a paz da terra. Com ele estava uma grande espada. Veja aí a espada. Né? Podemos até dizer que o cavalo branco traz a besta, a nociva alimária. O segundo cavaleiro é o cavalo vermelho, que traz a espada, traz a violência. O terceiro selo é o cavalo preto. Ele tem uma balança na mão e fala: uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro. Traz a fome. E, por fim, o quarto selo, que é o quarto animal, o cavalo amarelo, que traz a morte, traz a doença. E está escrito lá em Apocalipse 6 e 8, que essa doença, esse cavalo amarelo, vai matar a 4ª parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Veja, Deus é o mesmo, irmãos. Os 4 juízos que ele lança ali em Israel, nos dias de Ezequiel, as nocivas alimárias, a espada, a fome e a peste, vão ser lançados na grande tribulação. São os 4 primeiros selos. Deus é o mesmo. Ele quer que o povo se arrependa. Mas quando o povo não se arrepende, ele, por ser justiça, tem que retribuir, e de forma imparcial. Ele poupa os justos, mas todos são alvo destes juízos, das nocivas alimárias, da espada, da peste e da fome. Mas como Deus não é homicida e não é injusto, embora a sociedade tenha de ser destruída, as estruturas pecaminosas têm de ser desfeitas, e Deus sempre distingue o destino do povo do destino de cada indivíduo, porque ele é imparcial
ele diz assim: mas eis que alguns restarão nela, que serão levados para fora, assim filhos como filhas. Eis que eles virão a vós e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém e de tudo o que trouxe sobre ela. E sereis consolados quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que eu não fiz sem razão tudo quanto tenho feito nela, diz o Senhor Jeová. Deus sempre deixa um restinho. Na grande tribulação também vai ter o restinho. Aqueles que serão salvos na grande tribulação pelo trabalho dos 144 mil, que é o restinho de Israel, com as duas testemunhas, que é o restinho dos profetas. Deus sempre deixa um restinho para consolar o povo, para mostrar a sua brandura, para mostrar a sua misericórdia. Deus falou isso a Ezequiel. Mostrou a sua justiça. Não nos iludamos com os falsos profetas de hoje, que têm falado num Deus de misericórdia que compactua com o pecado, que não pune o pecado, que é sempre bonzinho, que vai levar as pessoas para o céu. Este Deus não existe. Deus é justiça. Deus pune. Deus retribui. Deus não trata o culpado como inocente. Não existe esta misericórdia que andam pregando por aí, que não leva em conta o pecado. A misericórdia de Deus dá tempo ao homem para se arrepender e abandonar o pecado. Saiba disso. Seja um Noé, seja um Daniel, seja um Jó. No seu grupo social, que é a igreja, não permita que as estruturas pecaminosas gravemente se rebelem contra Deus. E esperemos ser poupados do juízo divino. Amém.